Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos reunidos e reunidas aqui em mais um culto interativo, momento em que estamos juntos e juntas celebrando o nome do nosso Deus. E eu quero saudar vocês com as palavras do lema da semana, das senhas diárias, que diz assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Salmo 132, versículo 9. Que nós possamos buscar essa justiça do Senhor, que nós possamos viver, trabalhar para que nós possamos viver em um mundo justo. E essa justiça, esse mundo justo acontece através das nossas vidas, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós vivemos o amor de Cristo no nosso dia a dia. Que nesse culto você possa experimentar desse amor, que você possa sair daqui cheio, com o teu coração transbordando esse amor para as outras pessoas, e que viver em um mundo justo possa ser o lema da tua vida, que o Senhor possa te abençoar nessa caminhada. Então nós estamos aqui reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alguns avisos importantes referentes ao culto interativo. Procure desligar os outros aparelhos, todas as outras mídias da sua casa, televisão, rádio. Foque no seu celular, porque nós estamos em culto. Então é importante que você preste atenção em tudo que será vivenciado aqui nessa noite, que você esteja atento ao que será pregado, aos hinos que serão cantados, que você também possa, na tua casa, louvar o Senhor em família, que possa escutar a palavra e que a palavra possa preencher a tua vida. Que seja um momento muito especial para ti e para a tua família. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tem em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Convido você para juntos orarmos. Oremos. Amoroso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo grande amor que tens por nós. Te agradecemos porque tu caminhas ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Gratos somos porque tu tens nos dado ânimo e coragem para enfrentar este momento difícil. Somos gratos pelo culto interativo, por esta oportunidade tão especial que temos de estarmos reunidos
como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Agradecemos por todas as pessoas que de uma ou de outra maneira têm colaborado para a sua realização. Pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra. Que sejamos ouvintes e praticantes, que sejamos testemunhas Tuas no nosso dia a dia. Renova, Senhor, a nossa fé, fortalece a nossa esperança. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero servir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Quero te convidar para a leitura bíblica do livro de Romanos, o capítulo 5, dos versículos 1 até o 8. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, se a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Até aqui a palavra. Olá, meu amigo, minha amiga, como você está nessa pandemia? Você anda aflito, anda preocupado, anda exausto, já não aguenta mais esperar se tudo isso passa ou não passa, parece que está passando, não está passando, parece que está saindo, parece que está voltando. Como fica o teu coração diante de tudo isso? Fica aflito e exausto? Então essa palavra hoje é para ti. Fique ligado aqui, fique comigo nessa pregação, porque a palavra de Deus vai falar ao teu coração. Eu quero te convidar a ler comigo um texto bíblico, quando Jesus
certa vez, fez uma constatação parecida a respeito das pessoas com as quais ele convivia, as pessoas que ele via ao seu redor. No Evangelho de Mateus, o capítulo 9, os versículos 35 até o 38, relatam o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ao ver as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como que ovelhas que não têm pastor. Versículo 37, e então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui nós vamos ler esse versículo e vemos que logo em seguida a palavra nomeia os discípulos de Jesus, os seus 12 discípulos mais especificamente. Nesse texto, Jesus estava caminhando com os seus discípulos por vários povoados, cumprindo a sua missão, falando do reino de Deus, anunciando as boas novas da sua presença, e em determinado momento ele fita os olhos nas multidões, nas pessoas que estavam por ali. E Jesus faz essa constatação que nós lemos aqui, e eu enfatizei. Ele percebe que as pessoas da sua época, do seu mundo, estavam aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Eu penso que a constatação de Jesus não seria muito diferente se passasse no nosso mundo hoje. Em meio a uma pandemia, nós vemos pessoas aflitas, pessoas também exaustas, cansadas, pessoas com medo e tantas vezes desanimadas da vida, preocupadas com o futuro. O que vai ser da minha vida quando essa pandemia passar? Como vai ser depois dessa pandemia? Isso tudo faz o nosso coração ficar aflito, faz com que nós nos sentimos tantas vezes até exaustos. Não são poucas as pessoas que nessa época têm perdido o sono, não conseguem dormir, o cansaço só se multiplica dia após dia de tanta preocupação. Jesus faz essa constatação daquelas pessoas que também poderíamos tomar para nós hoje, e ele faz aqui essa comparação que é muito bonita, eu diria assim, muito simbólica, e ele diz que as pessoas estavam como que ovelhas que não têm pastor. Para entender essa figura de Jesus, nós precisamos imaginar o pastoreio na época de Jesus. Não era assim que as ovelhas eram criadas dentro de um cercado de arame farpado, numa cerca, nem mesmo de taipa, de pedras, mas as ovelhas eram criadas naquele tempo, todo o tempo, junto de um pastor, de uma pessoa, um ser humano que guiava essas ovelhas, que cuidava delas noite e dia. E essas ovelhas, então, elas ficavam em volta daquela pessoa, o seu pastor, porque sabiam que ali elas eram cuidadas, ali elas tinham um norte, ali elas tinham uma direção. Aquele pastor, elas sabiam, era aquela pessoa que ia providenciar para elas o melhor caminho, ia mostrar para elas o caminho até as pastagens verdes, ia mostrar para elas o caminho até o rio onde elas pudessem tomar água, ou seja, elas estavam tranquilas, confortáveis, porque sabiam qual era o caminho. O caminho era seguir o seu pastor. No entanto, hoje nós vivemos um tempo de, inclusive, uma grande confusão em termos de liderança no nosso país, no nosso mundo, e até mesmo em muitas igrejas, muitas denominações. Pessoas se sentem confusas porque uma hora um diz uma coisa, outra hora outro diz outra e não sabem o que é a verdade. Acabamos ficando confusos e confusas diante de todo esse bombardeio de informações que nós recebemos diariamente.
Não é raro que também, em termos de igreja, em termos de espiritualidade, há pessoas ficando confusas porque ora ouvem um pastor na internet, ora ouvem outro, ora ouvem uma pregação assim, outra hora ouvem uma pregação assado, e no final das contas a cabeça fica embaralhada e não sabe mais direito no que devem crer. Por isso, Jesus olha aqui para aquelas multidões e nessa figura do pastor, percebe que há muitas pessoas que precisariam novamente ser encontradas por esse pastor, ou talvez encontrarem novamente o caminho ao qual elas deveriam seguir, encontrarem o pastor, que é ele mesmo, a seguir. Então, ele olha para seus discípulos e vê como é grande aquela seara. Agora Jesus usa uma outra figura, que é a figura de uma colheita, de uma seara, onde como que aquelas frutas estão maduras para serem colhidas aqui no sentido da palavra de Deus, aquelas pessoas estão sedentas, prontas para receber a palavra de Deus, mas ele conclui: a seara, na verdade, é grande, mas são poucos os trabalhadores. E então ele diz: vamos orar, orem para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Como acontece esse cuidado? Eu gosto de pensar aqui nessa figura de que Jesus, que é todo-poderoso, é o nosso supremo pastor, ele confia o cuidado das suas ovelhas a quem? A pessoas, a seres humanos. A seres humanos. E aqui é interessante a gente pensar nessa estrutura de cuidado que Jesus coloca aqui. Jesus instrui aqueles seus discípulos, os 12, que tem muitos outros discípulos ainda e acabam fazendo outros discípulos, que acabam fazendo outros discípulos ainda, e assim essa palavra de Deus, a palavra do Salvador, a palavra do bom pastor, consegue chegar a um número grande de pessoas, através como que de uma cadeia de cuidado, deixa eu chamar isso aqui assim. Jesus pega essa figura do pastoreio, sim, onde um pastor cuida de várias ovelhas, mas ele traz isso para o seu reino, para a sua metodologia, digamos assim, entendo eu, como que numa estrutura de cuidado. Jesus tinha mais próximo dele 3 discípulos mais chegados, depois daqueles tinha outros 12, tinha outros 70 e assim ia crescendo um grupo maior de 300 discípulos e tantos outros que iam cuidando mutuamente. Talvez, de fato, seja assim que nós vivemos num tempo de difícil pastoreio. De fato, para nós como pastores, ministros ordenados de uma igreja, seja difícil estar próximo de cada pessoa pessoalmente, individualmente. Isso, na verdade, é hoje até impossível, estamos até proibidos de mantermos proximidade de outras pessoas. Por isso a gente tenta se reinventar assim, e o fato de você poder estar participando desse culto ou assistindo esse vídeo aqui é uma forma de que a palavra que nós preparamos, que nós estudamos, possa chegar até você, chegar até no seu coração. Mas deixa eu dizer uma coisa, nada substitui o contato pessoal e presencial. E aí você vai concordar comigo e vai dizer, sim, é verdade, eu gostaria de estar perto do meu pastor, da pessoa em quem eu confio. Nem mesmo em tempos normais, antes da pandemia, era possível a gente estar tão próximo como gostaria, como deveria. Via de regra, as igrejas, as comunidades são grandes, há muitas pessoas e sempre há pessoas que gostariam de ter uma atenção mais específica. Talvez o que nós precisamos de fato é uma estrutura de cuidado, onde uma pessoa cuida de outra pessoa. Por isso, eu quero te perguntar aqui o seguinte: de quem você tem cuidado nessa pandemia? Por quem você tem olhado nesses tempos de isolamento? Sabe, eu creio que todos nós somos pastores. E o lema desse ano nos mostra isso bem claramente, porque pelo batismo é que nós fomos escolhidos por Deus, pelo batismo é que Ele nos chama a servi-lo, ou seja, todos nós somos, digamos assim, ordenados
a servir, escolhidos por Deus já no nosso batismo. E podemos assim exercer o ministério, exercer o sacerdócio, digamos assim, exercer o pastoreio a partir desse nosso chamado e cuidar de outras pessoas. Sabe, Jesus Cristo é o nosso grande pastor. Nessa semana agora que passou, nós celebramos e comemoramos o Dia do Pastor, e eu fiquei muito grato, muito lisonjeado por cada contato, por cada felicitação das pessoas a mim confiadas como ministro ordenado, como pastor ordenado dessa igreja, que agradeceram e manifestaram o seu carinho. Mas, por outro lado, eu sempre sinto dentro de mim também uma pena, uma dó, uma dor, por não conseguir estar tão próximo de todas as pessoas que eu gostaria. E de fato, eu sou um ser humano. O pastor ordenado de uma igreja é uma pessoa só, um ser humano. É impossível que esteja satisfatoriamente próximo de todos. Por isso, quando nós nos chamamos de pastores, na verdade a nossa função não é outra do que apontar para aquele que é o supremo pastor, que é o grande pastor, que é Jesus Cristo. Esse é aquele que morreu por nós na cruz, esse é aquele que perdoou o nosso pecado, esse é aquele que ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar, tivéssemos essa certeza, essa esperança. Ele é aquele que está presente conosco em cada momento ainda hoje. Ele é aquele que está contigo também no isolamento, pelo seu Santo Espírito. Nós cremos nisso. E saber disso já torna o nosso coração um pouquinho mais animado frente à pandemia, de saber que Ele está conosco verdadeiramente. Mas, por outro lado, eu quero também chamar você agora a essa responsabilidade, vamos dizer assim, do cuidado mútuo. E eu quero te dizer que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E te falo isso incentivando que, nesse sentido, você também se comprometa a cuidar de alguém outro, que você se comprometa a estar próximo, mesmo que virtualmente, de alguma outra pessoa que precise desse contato, que precise da atenção. E sabe, deixa eu compartilhar contigo que muitas vezes é assim que, quando nós nos dispomos a consolar alguém, nós acabamos saindo mais consolados ainda. Eu perdi a conta de quantas vezes aconteceu isso comigo, quando eu fui consolar uma pessoa e ao final daquele encontro, daquela conversa, eu estava melhor até do que antes. Por isso, deixa eu dizer assim, por mais que você se sinta fragilizado, por mais que você se sinta agora deprimido, por mais que você se sinta angustiado, vá ao encontro de alguém. Há alguma palavra que você pode levar para alguém de fé, de esperança, de amor? Eu creio que toda essa situação que nós vivemos, ela terá também um saldo positivo de nós sairmos mais fortalecidos disso. E talvez nós precisamos, de fato, mutuamente aqui nos ajudar. A palavra de Romanos 5, versículo 3, diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Então, essa palavra nos mostra que há esse caminho da tribulação, que gera perseverança, que gera experiência e que gera esperança. Eu espero que ao final de tudo isso nós possamos sair daqui mais esperançosos na própria presença de Deus, no fato de que Ele está conosco. Sabe, eu gosto de uma figura do cuidado das famílias de antigamente. Sabe aquelas famílias que tinham 10, 15 filhos antigamente? Hoje as famílias são curtinhas, né? 2, 3 filhos no máximo, quando muito, né? Muitas vezes só um filho. E eu fico pensando, como aqueles pais conseguiam cuidar de 15, 16, 17, 18 filhos? Sabe qual era o segredo? O filho mais velho ajudava a cuidar do filho mais moço, e assim sucessivamente. Eu penso que nós podemos tirar disso um grande exemplo para o nosso cuidado também enquanto igreja, enquanto comunidade, que mesmo isolados, mesmo que no contato limitado, quem sabe aquele mais velho na fé, mais experiente, possa ajudar a cuidar do mais novo. Por isso, quem sabe seja a hora de você se comprometer
a auxiliar no cuidado de alguém outro, a ajudar outras pessoas. Ajudar talvez numa palavra, ajudar talvez com algo bem prático, algo bem concreto, talvez até, bom, você sabe, da maneira como Deus te chamar para ajudar. Eu quero finalizar essa palavra com uma ilustração, nesse sentido de que as tribulações podem produzir esperança dentro de nós, que é a história intitulada Um Pedaço de Pão. Havia na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, um médico que falecera com a idade de 89 anos. Passada uma semana, os seus filhos encaminharam o inventário. Encontraram algumas preciosidades guardadas pelo pai num pequeno armário. Havia lá um colar de pérolas da mãe, uma plaquinha de prata que o médico havia ganho na universidade, um objeto de marfim da África e um pedaço de pão duro e seco. Um pedaço de pão duro e seco? Os filhos procuraram entender qual a razão daquele pão se encontrar junto às preciosidades do pai, mas não lhes ocorreu nada. Então chamaram uma amiga cozinheira e esta contou o seguinte: depois da guerra, havia pouca comida no país. Estando o médico doente, um velho amigo veio visitá-lo e deu-lhe aquele pedaço de pão. Porém, o médico recusou-se a comê-lo e mandou para a vizinha, cujo filho também estava doente. Ele disse: eu já sou velho, mas aquela criança está no começo da sua vida. A vizinha agradeceu ao receber o pão e o enviou a um velho, um idoso. Esse também não ficou com o pão e mandou a sua filha, que morava com 2 crianças perto dali num porão. Esta, porém, com a intenção de ajudar o médico, levou o pedaço de pão até ele. Ao chegar novamente em suas mãos, o médico percebeu que se tratava do mesmo pedaço de pão. Emocionado, ele disse: enquanto permanecer vivo entre nós o amor que reparte até o seu último pão, não temo pelo futuro. Este pão saciou a fome de muitas pessoas, sem que ninguém o tivesse comido, um pedaço sequer. Vamos guardá-lo bem. Quando o desânimo se abater sobre nós, olhemos para ele. Os filhos, então, compreenderam a ação do pai e decidiram deixar entrar em seus corações o amor que reparte e anima. Quem sabe esse seja o tempo de nós repartirmos aquilo que nós temos, seja material, seja uma palavra, seja uma oração, aquilo que Deus nos dá, que nós saibamos repartir e passar dessa bênção também ao próximo. Que Deus te abençoe, que Ele te anime, que Ele te guarde, mesmo nesse tempo de pandemia. Que saiamos ao final de tudo isso mais fortalecidos e mais próximos dele. Grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe. Agora eu quero convidar a todos que juntos nos concentramos e lembramos os conteúdos principais da nossa fé, confessando assim as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conheci e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que eu mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço.
peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo, vai arrancar e derrubar. Para edificares, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada trazas contigo, pois do teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Estamos atravessando um momento incerto, em que precisamos evitar a rua e o contato humano para garantir a nossa saúde e a das pessoas que amamos, sejam parentes ou amigos. É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores logo chegarão. Enquanto isso, não podemos deixar de crer em Deus e nem pensarmos que não estamos contribuindo ou trabalhando para a sua obra, pois o mesmo nos presenteou com dons, e cada à sua maneira está ajudando quando tocado por Deus. Vou dar exemplos conhecidos por todos nós. O pastor Christian, além do dom da palavra, está usando nesse momento o seu dom em tecnologia. A missionária Ana Aline, em seus momentos de oração, faz o nosso dia ficar mais leve. E o pastor Flávio, com o dom da palavra e com a sua voz calma, nos passa uma tranquilidade e paz. Que a minha coragem seja maior que o meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Logo estaremos todos juntos. E os nossos avisos comunitários do culto de hoje. Nosso primeiro aviso é que na próxima semana, então, nós retornamos o culto às 9 horas da manhã. Hoje temos esse culto à noite, na próxima semana às 9 da manhã. E estamos em conversação, então, para fazer um culto de manhã, um culto à noite, um culto de manhã, um culto à noite, mas logo teremos informações e estaremos avisando durante a semana. Então, próximo domingo, culto às 9 da manhã. Por gentileza, sejam pontuais. Faz toda a diferença a questão da pontualidade, porque quando nós começamos o culto, então, todas as informações vão sendo postadas, senão normalmente perde algum vídeo, algo. Então, procure estar pontualmente, então, no nosso grupo às 9 horas da manhã. Também no próximo domingo, às 19 horas, acontecerá o encontro do grupo de casais de Pato Branco, da comunidade de Pato Branco, via Zoom, às 19 horas da noite, dia 21. Grupo de casais da comunidade de Pato Branco, então, via Zoom. Durante a semana, os presbíteros estarão
compartilhando então com os casais o link para acesso na conta do Zoom para o dia 21. No dia 21 também, mesmo horário, às 19 horas, teremos o grupo de jovens da paróquia de Pato Branco. Então, você que tem jovens na sua casa, incentive a participar. São momentos muito especiais de diálogo, de aprendizagem, onde nós temos experimentado coisas fantásticas entre os jovens e aprendido muitas coisas. Então, você que tem jovem em casa, incentive a participar. Dia 21 às 19 horas. E não precisa ser jovem só de idade, tá? Quem também tem um coração jovem e quer participar conosco, serão todos bem-vindos e bem-vindas. As ofertas de hoje, então, elas são destinadas para as comunidades, são local. E nós estamos aí, essa semana aconteceram enchentes em algumas cidades aqui do sudoeste paranaense, da nossa região, inclusive em Pato Branco. Muitas famílias perderam seus bens, suas casas e tudo mais. Então as nossas ofertas de hoje, elas são destinadas para auxílio a essas famílias que estão passando por dificuldade por conta das enxurradas que ocorreram essa semana. Então, para você que quer fazer a sua oferta, entre em contato com o presbitério da tua comunidade, peça a conta, pode fazer através de transferência bancária ou alcançar o valor para o presbitério. Entre em contato com os presbíteros da tua comunidade, que eles saberão então para qual destino enviar essas ofertas. Basicamente, todas as ofertas são destinadas para auxiliar famílias, então, que estão passando por dificuldades. Olá, paróquias de Pato Branco, São João e 2 vizinhos. Hoje é dia 11 de junho. Eu estou aqui no bairro São João, na casa de uma família, a família do Jusceliane. No último dia 9, aconteceu uma chuva muito forte aqui e eu vim aqui para mostrar a situação então de como que ficou a residência, né, dessa família. São várias crianças e eu gostaria de mostrar para vocês, para que de repente, né, Deus motive, né, mobilize aí as pessoas para que a gente possa fazer a arrecadação das ofertas em prol desta e de outras famílias que também sofreram bastante com as chuvas aqui no bairro. Abri a portinha, a água já tava aqui no portão já, levando tudo. Daí eu levantei da cama com o neném, a água já tava por aqui. Só deu tempo de eu jogar o neném pra cima, pelo buraco. Joguei ele pra cima. Aí peguei o Eliezer dormindo, eu arrumei força, sabe? Porque não sei nem de onde. Dormindo, uma mão joguei o Caleb, com a outra eu peguei o Eliezer. E tirei, porque senão nós ia rodar também na água. Jusceliane, vocês estavam em 4 na casa, na hora? 4. Em 4, né? Mas tu tem quantos filhos? Eu tenho 5. 5 filhos, né? Não, então, 4 e ela tava dormindo em cima. Tava junto, né? Um buraco assim em cima, pra poder... Aqui então os móveis, né? Que vão ser todos carregados, que virou entulho, né? E aqui então com a mãe de família contando um pouquinho da história, como é que foi que aconteceu no dia. Converse com o teu presbítero, então, sobre essa questão. Nós queremos continuar agradecendo por aquelas pessoas que estão conseguindo contribuir neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social. Você que está conseguindo contribuir, muito obrigada, que Deus possa abençoar a tua vida. Aqueles que ainda não estão conseguindo contribuir, Deus abençoe e também podem ficar tranquilos, no momento certo as coisas vão ser encaminhadas. Então, aqueles que querem contribuir, entrem em contato com os presbíteros da sua comunidade, que eles te indicarão a melhor maneira de você poder contribuir. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus abençoe as ofertas e os ofertantes. Ao final deste culto, vamos colocar nossos pedidos diante de Deus, na certeza de que Ele nos ouve e que Ele nos atende conforme o seu tempo, conforme a sua vontade. Querido Deus e Pai, nesta noite nós intercedemos por todas as pessoas que estão enfermas, pelos seus familiares, pedindo o teu cuidado, pedindo a tua proteção a cada uma dessas pessoas. Também lembramos os irmãos e irmãs que estão tristes, desanimados,
sem esperança. Dá ânimo, dá coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Pedimos pelas autoridades deste mundo, do país, do estado, do nosso município, que possam ser instrumentos em tuas mãos, instrumentos ao teu serviço, que possam colaborar para que haja mais justiça, para que haja mais paz, para que haja mais igualdade. Concede-nos, Senhor, autoridades honestas, que estão preocupadas com o bem-estar das pessoas. Pedimos também, Senhor, por toda a população, que possa ser solidária, que possa trilhar pelo caminho do bem, possa andar na honestidade. Querido Deus, pedimos pelos cristãos e cristãs espalhados por todo este mundo, que possam dar bom testemunho, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Pedimos pelas nossas comunidades, que continuem caminhando contigo sob a orientação da tua palavra, que cada membro possa dar bom testemunho no seu dia a dia, possa seguir o Evangelho de Jesus Cristo em palavras e atitudes. Renova, Senhor, a nossa esperança, fortalece a nossa fé e que na nossa caminhada diária possamos colaborar para que haja união, para que haja paz, reconciliação. Ajuda-nos, Senhor, a ter paciência, ajuda-nos a ser pessoas tolerantes. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, todos os pedidos que foram mencionados anteriormente e o fazemos em nome de Jesus, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós partimos daqui com a certeza de que o Senhor é conosco. Receba a bênção do Senhor para com a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim os abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo uma abençoada semana a todos e todas, que possamos servir ao Senhor com alegria, que possamos testemunhar do seu amor, da sua misericórdia e do seu cuidado para com as nossas vidas, que possamos cativar as pessoas que estão ao nosso redor com a certeza de que nós somos amados e somos cuidados e cuidadas. Uma abençoada semana a todos e todas, vamos e sirvamos com alegria.